Lutar no UFC é o objetivo maior de todo lutador profissional. A organização é a mais conhecida hoje no mundo das lutas e também é conhecida por abrigar os melhores atletas de todos os tempos. Depois que os atletas conseguem ingressar no UFC, cada um tem uma jornada única. Alguns viram lendas, outros não têm uma trajetória tão vitoriosa assim e alguns acabam não conseguindo se manter na organização por conta de um histórico ruim de lutas. Mas mesmo esses que não conseguem se manter no UFC, em alguns casos eles conseguem retornar no futuro caso mostrem que evoluíram em outras organizações. É muito comum um lutador ter uma oportunidade no UFC, ser cortado, conseguir evoluir em outra organização e voltar e ter um histórico melhor. Mas nesse vídeo a gente vai falar de 10 lutadores que não têm mais essa oportunidade. São 10 lutadores que simplesmente queimaram a sua ponte de volta para o UFC. Cada um desses cometeu algum ato que o Dana White e companhia julgaram que fosse suficiente para um banimento. E como sempre, se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, porque me ajuda bastante. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Lembrando que não tem uma classificação específica, é apenas uma ordem aleatória. Número 10, Paul Daley. O lutador inglês teve uma passagem muito rápida, mas memorável no UFC. Depois de vencer suas duas primeiras lutas na organização, seu próximo oponente seria o ex-The Ultimate Fighter Josh Koscheck. Os dois trocaram muitas farpas antes da luta e até durante a luta, e quando chegou a hora da luta, o Josh Koscheck usou seu jogo de wrestling para dominar o oponente. Ele simplesmente fez aquele jogo que muitos chamam de amarrar. Ele basicamente dominou o oponente, fez o que precisava para vencer e acabou não dando chance nenhuma do Paul Daley mostrar o seu potencial. Ao final do terceiro round estava claro que o Paul Daley tinha perdido e num ato de desespero ali ele tenta acertar o Josh Koscheck com um soco após o fim da luta. Depois disso o árbitro simplesmente agarrou o Paul Daley, perguntou se ele estava maluco. Eu acho que ele não imaginava o quanto aquele soco ali ia custar para ele. Dana White simplesmente ficou furioso com aquela atitude. E após a luta o Dana White deu a seguinte declaração: você nunca bate um cara descaradamente depois da luta acabar. Isso nunca será tolerado e ele está acabado. Não me importa se ele vencer todos os shows do mundo e se tornar o melhor de todo mundo. Ele nunca mais lutará no UFC. Paul Daley fez muito sucesso fora do UFC, ele se tornou uma das maiores atrações do Bellator, mas mesmo que ele tenha alcançado sucesso fora da organização, ele nunca mais teve nenhuma oportunidade no UFC. Número 9, Matt Riddle. Matt Riddle é um ex-The Ultimate Fighter, ele veio da Pensilvânia e teve uma carreira bem sólida no UFC, mas devido aos seus problemas com drogas, ele acabou encurtando sua carreira no MMA. Depois de testar positivo 2 vezes para cannabis, o lutador caiu na esquerda do presidente. E o Dana White falou o seguinte do lutador: você é tão fraco de espírito e tão viciado em drogas que não conseguiu ficar longe o suficiente para passar em um teste de drogas 3 vezes por ano bem. Dana White chegou a dizer que o lutador era um idiota e deixou bem claro que ele nunca mais voltaria a pisar no UFC. Após isso, Matt Riddle embarcou uma carreira de sucesso no WWE e chegou a se tornar campeão em 2020. Número 8, Rousimar Palhares. Rousimar Palhares, mais conhecido como Toquinho, era simplesmente um as do jiu-jitsu. Ele tinha um jogo de chão que facilmente poderia ser considerado o melhor chão do UFC, mas ele tinha um problema: ele não soltava a finalização depois que o oponente batia. Alguns chegavam a dizer que o certo era soltar só depois que o árbitro chegasse, mas o Toquinho também não soltava quando o árbitro chegava. Toquinho chegou a ser suspenso algumas vezes por conta disso, mas por conta de repetir isso diversas vezes ele acabou sendo cortado do UFC. Na sua outra organização, Toquinho continuou cometendo o mesmo erro. Em um dos momentos ficou famoso pelo mundo todo, que foi quando ele não soltou uma finalização em cima do Jake Shields. Jake Shields acabou perdendo o emocional e deu um soco nele mesmo após a luta ter acabado. Número 7, Ruslan Magomedov. Ruslan é um lutador de peso pesado, ele faz parte de todo aquele grupo que vem lá do Daguestão. Ele tinha um cartel perfeito de 3 vitórias e nenhuma derrota no UFC, mas ele acabou tendo muitos problemas com a usada. Magomedov testou positivo para várias substâncias proibidas que são consideradas esteroides, anabolizantes, e em 2009 ele se recusou a fazer um teste da usada. Após todas essas polêmicas, ele foi o primeiro lutador da história do UFC a receber uma proibição vitalícia, o que marcou o fim da sua carreira no UFC. Número 6, Jonathan Compehave. Esse lutador, que também era conhecido como máquina de guerra, lutou apenas 2 vezes no UFC. O lutador acabou sendo cortado do UFC porque se recusou a fazer uma luta, e além de se recusar a fazer uma luta, ele fez muitos comentários horríveis sobre um lutador falecido chamado Evan Tane, que infelizmente acabou morrendo durante um acampamento na Califórnia. O lutador também acabou sendo condenado por 29 crimes e foi condenado à prisão perpétua depois de agredir a sua namorada Christy Mack. O lutador até tem a possibilidade de dar liberdade condicional, mas é válido dizer que o UFC não aceitou
aceitará ele de volta, e mesmo que aceite, o tempo que vai levar para ele voltar já vai fazer com que ele seja muito velho. Número 5, BJ Penn. BJ Penn é uma das maiores estrelas da história do UFC. Além de fazer parte do Hall da Fama, ele lutou com praticamente todas as estrelas que já lutaram no UFC. E infelizmente o BJ Penn não soube a hora de parar, ele continuou lutando mesmo depois do seu auge, o que acabou manchando um pouco a sua carreira com diversas derrotas para diversos lutadores. Mas o que acabou culminando ali com suas lutas no UFC foi porque ele acabou se envolvendo numa briga de bar no seu país. Depois dos vídeos viralizarem na internet, Dana White deu a certeza de que o BJ Penn nunca mais lutaria no UFC depois daquele incidente. Número 4, Randy Couture. Randy Couture também é uma lenda do UFC, é o lutador mais condecorado da organização e também já lutou com diversas lendas que já pisaram no octógono. Isso inclui Chuck Liddell, Tito Ortiz, Vitor Belfort e Mark Coleman. Apesar de trabalhar para que o UFC se tornasse o que o UFC se tornou, Randy não conseguiu manter um contrato com o UFC depois de sua aposentadoria. E ele acabou assinando um contrato com a Spike TV, que na época era a principal concorrente do UFC, porque era afiliada ao Bellator. Como punição por isso, o UFC acabou proibindo o Randy Couture de participar de diversos eventos do UFC. Número 3, Khabib Sterling. Khabib é um ex-The Ultimate Fighter, mas acabou sendo um dos lutadores mais fracassados da história do UFC. E ele é muito lembrado por sua luta contra Nate Carey. Essa é considerada uma das lutas mais bizarras que o esporte já viu. Nate passou a maior parte da luta perseguindo Khabib e zombando dele com gestos bizarros. Em contrapartida, Khabib simplesmente ficou correndo pelo octógono e evitou o contato durante a maior parte da luta. Isso rendeu a ele o apelido de Homem Corredor. Dana White não gostou nem um pouco disso que aconteceu e nem do apelido que ele recebeu, e disse em uma entrevista que Khabib não pertencia mais ao UFC e que devido à sua atuação ele devia procurar um novo emprego. Número 2, Thiago Silva. Thiago Silva era um lutador brasileiro completo, fez diversas boas lutas, chegou a lutar com o Rashad Evans, era um lutador ali que estava cotado a lutar pelo cinturão um dia, mas algumas questões com a justiça acabaram interrompendo seu contrato com o UFC. Thiago Silva acabou sendo acionado na justiça por conta de violência doméstica contra sua ex-esposa e também foi denunciado por um dono de academia na Flórida. Nesse meio tempo, Dana White baniu Thiago Silva do UFC. O brasileiro foi inocentado de todas as acusações e o Dana White permitiu que ele voltasse, deu até um contrato novo para o lutador. Mas, no entanto, as evidências surgiram e Thiago Silva foi considerado culpado. A partir daí, ele foi expulso de vez da organização. Número 1, Jason Miller. Jason Miller é muito conhecido pela série que ele fez, Bully Beatdown, e também pela briga que ele teve com os irmãos Diaz durante o Strike Force. Antes mesmo de lutar com o UFC, ele já era famosíssimo por conta disso. Miller teve a oportunidade de ser treinador do The Ultimate Fighter e enfrentou Michael Bisping. Acabou sendo derrotado pelo Michael e não conseguiu emplacar vitórias após isso. Mesmo que fosse um lutador muito carismático, Dana White já estava incomodado com o estilo brincalhão de Jason. Dana White chegou a dizer que estava farto das travessuras de Miller nos bastidores e até se referiu a ele como um palhaço. Segundo Dana White, ele não baniu Jason Miller, mas ele deixou bem claro que enquanto ele estiver lá, o Jason Miller não voltará a lutar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever.